Olá, irmãos, e aí, tudo bem? Na paz do Senhor. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma sequência, né? Que você vai ver no título aí qual parte você está. Então, se você ainda não viu as outras, por favor, veja lá, senão você não vai entender, ok? O que a gente está considerando aqui, certo? Esse vídeo, como você está vendo, parece ter ficado um pouco grande, né? Essa sequência. Mas o que acontece? São detalhes, são questões que não são simples de perceber, né? As coisas que estou colocando aqui são detalhes, são coisas que você precisa analisar com cuidado, certo? Até para você não falar algo por si mesmo, algo da sua própria cabeça, sem uma base bíblica, sem uma base de oração, de meditação diante de Deus, certo? Então todas essas coisas precisam ser pesadas, precisam ser colocadas com cuidado, ok? E aqui vamos voltar ao que eu estava dizendo no último vídeo, né? Na sequência anterior a essa aqui, né? Desse vídeo aqui, certo? Eu estava então informando, dizendo como que no versículo 8, né, do capítulo 11 aqui, em vez de ser no original, no escrito original grego, em vez de estar os cadáveres ou os corpos no plural, está o corpo ou o cadáver no singular, certo? Isso tem mais um indício, mais uma questão que parece indicar que essas duas testemunhas sejam mais abrangentes do que duas pessoas apenas, certo? O David, no livro dele, chega a dizer que talvez nem existam essas duas testemunhas. Só existe, então, um corpo, que é normalmente como a igreja é chamada também, o corpo de Cristo, o corpo no singular, mesmo sendo milhares, bilhões de pessoas, certo? Então, veja bem, essas duas testemunhas, né, segundo David, que eu falei, o livro que eu estou indicando para vocês lerem, né, e com o qual que eu tenho tido uma base de algumas coisas que estou falando aqui, né, ele coloca isso, que não se refere a duas testemunhas como duas pessoas, mas de fato se refere então a o, o corpo de Cristo. Se refere à igreja de modo geral, certo? Porém, no meu entendimento, e isso entra vai além, né, simplesmente do que o David fala no livro, e segue algumas coisas que eu mesmo penso sobre, né? Além de outras questões que em vídeos para frente também eu vou falar, tá certo? Mas o que acontece? Eu creio, né, que essa profecia se refere a essas duas testemunhas, porém, elas não estão sozinhas. Até como tenho falado em outros vídeos, né, eu acredito que Deus vai levantar nesse tempo final um mar, várias testemunhas ao redor de todo o mundo, que o David também fala no livro dele, e essas pessoas vão ser levantadas para profetizar, certo? Vão ser levantadas então por Deus para trazer uma profecia poderosa e grandiosa nessa última hora desse mundo, dessa era, certo? Então veja bem, aqui diz que os seus cadáveres, que na verdade é o seu cadáver, no singular, tá bom? Ficará exposto na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor, né? Então, é claro que se você pensar que são apenas duas testemunhas, duas pessoas, vai ser, aqui você está falando de Jerusalém, né? Realmente existe um lugar nas profecias onde Jerusalém é comparado com Sodoma, certo? Agora, com o Egito, realmente não conheço, né? Talvez exista, não estou lembrado, certo? Com Sodoma eu tenho certeza, lá em Ezequiel, se não me engano, creio que sim, Ezequiel, Jerusalém é comparado com Sodoma, tá bom? Então, mas veja bem, pode se referir também, muito claramente,
a um mundo de modo geral, né? Como o Egito, muitas vezes, nas representações que nós fazemos, bíblicas, se representa o mundo, né? Nós somos, então, libertos da escravidão do Egito, que é a escravidão do mundo, assim como os hebreus foram libertos lá, nós fomos libertos também da escravidão desse mundo, né, e seus pecados, certo? Ou estamos sendo, né? Porém, vamos continuar lendo aqui, para a gente não se alongar tanto assim mais, né? Vamos tentar finalizar, apesar que eu preciso ler o texto lá de Zacarias, tá bom? Que é realmente muito importante. Vamos lá. Versículo 9, né? Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão, aqui não é os seus cadáveres no plural, mas é o seu cadáver no singular também, ok? Então, vão contemplar o seu cadáver e não permitirão que sejam sepultados. Não permitirão que seja sepultado, né, no singular, tá bom? Já que é o corpo, tá bom? Então, o David até chega a cogitar no livro dele que talvez esses 3 dias e meio possam ser simbólicos, que talvez sejam mais tempo e tal, porque o que vai acontecer depois aqui dos 3 dias e meio, né? Versículo 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, como eu falei, que eu tinha falado que eles não estavam gostando da profecia dessas duas testemunhas, né? Então eles vão se alegrar por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra, né? Não só pelas suas profecias mesmos, mas até mesmo pela maneira poderosa e, vamos dizer assim, até de certo modo agressiva, entre aspas, que eles vão estar profetizando, né? Onde Deus, então, vai determinar e vai inspirar essas testemunhas até mesmo a matar pessoas, né? Muito diferente do que é o tempo nosso agora, hoje, né? E aí parece que vai haver essa mudança de dispensação de tempo, né? E o Espírito de Deus vai inspirar essas testemunhas assim, ok? E é claro que você tem que entender por que de tanta mudança, né? Você tem que entender que vai ter acontecido já todas as aberturas dos selos, as trombetas, até a sexta já vai ter sido tocada, né? Então, o ambiente da Terra, o mundo que nós conhecemos hoje, vai estar muito diferente, muito alterado, ok? Então, todas as coisas, imagina, no quarto selo, que eu acredito que está talvez próximo de ocorrer, como falei no vídeo anterior sobre o fim do terceiro selo, já vai morrer um quarto das pessoas da Terra, né? Isso vai criar um caos completo no mundo, né? Vai criar uma diferença imensa no mundo todo, né? E provavelmente vai dar início, ou será dado início, né? Talvez, né? A última semana, a chamada última semana, né? Da profecia das 70 semanas de Daniel, certo? A última semana é a semana de governo do anticristo, certo? Onde é dividida em duas partes. Os primeiros 3 anos e meio, onde ele vai ter apenas alguma aliança com algumas nações, e ele não vai ter domínio sobre o mundo todo, né? E ele vai estar apenas cogitando alguma coisa, né? E esses primeiros 3 anos e meio que o anticristo vai fazer uma aliança com algumas nações e tal, talvez até com religiões ou algo dessa natureza, tá? Não vai ter ainda um governo expressivo, nem vai dominar o mundo, nem nada disso, tá? Quando esses 3 anos e meio primeiros, certamente vão coincidir com essas duas testemunhas e a profecia deles por meio de todo mundo, né? Sendo que, provavelmente, essas duas testemunhas não são apenas duas pessoas. Tem essas duas pessoas, provavelmente, como eu acredito, mas se refere a toda a igreja, todos os servos e servas de Deus, como na profecia de Joel, vão receber então unção,
né, para profetizar. Lembra? Tem essa unção de Joel sobre toda a carne, lembra? Eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, os jovens vão sonhar. Não, o que é? Bom, os jovens terão visões e os idosos irão sonhar, né? Mas depois ele diz: vou derramar meu espírito sobre meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão, tá bom? Então David coloca como se fosse dois tempos distintos, tá bom? Primeiro sobre toda a carne, depois sobre servos e servas, se referindo a esse tempo final, né? No livro ele detalha e explica melhor isso lá, ok? Então, você tem esses primeiros 3 anos e meio do governo do anticristo, que vai ser algo humilde, não vai ser algo global, nem nada disso, tá bom? E ele vai estar fazendo algumas alianças, provavelmente na região do Oriente Médio, Europa, por ali, entre Ásia e Europa, tá bom? E nesse período primeiro de 3 anos e meio, é que essas duas testemunhas, a igreja com elas, vai estar testemunhando, vai estar profetizando nessa época, né? E aí diz que a besta, como a gente leu, a besta que sobe do abismo, a besta sobe no meio desses 3 anos, desses 7 anos, certo? E a besta tem um poder, tem um governo de 3 anos e meio, que é o final desses 7 anos, a metade final, em que a Bíblia diz que ela vai governar, que ela vai ter um poder por 42 meses. Né? Essa mudança acontece com o capítulo 12 do livro do Apocalipse, onde o dragão, que é Satanás, como a Bíblia diz, como eu já falei em outros vídeos aqui, ele desce para a terra e quando ele desce, ele dá o poder e a autoridade dele para a besta. A besta é esse governo do anticristo que vai surgir, que vem do abismo, tá bom? Ou seja, é algo infernal, abismo tem a ver com o inferno, tá? Vai vir lá do inferno e vai vir também do mar, tá bom? Ou seja, vem das nações. O mar sempre representa as nações na Bíblia, tá bom? Sempre, não sei se sempre, mas normalmente. Acho que sempre, tá bom? Então, o que importa é que essa besta que sobe do abismo, que vai governar 3 anos e meio, que é o metade final do governo do anticristo, quando ela subir, ela vai então vencer as duas testemunhas, né? E fica mais claro ainda que essas duas testemunhas se referem a mais que duas pessoas, porque no capítulo 13, como também já vimos em outros vídeos aqui, diz que essa besta, esse governo do anticristo que vai subir, que vai se erguer, que vai dominar o mundo, de certo modo, né? Na verdade, as pessoas vão adorar essa besta, vão adorar esse governo, vão se curvar, vão engrandecer isso, né? Vão achar, como a gente viu aqui, né? Quando esse governo do anticristo surgir, né? A Bíblia diz que ele vai fazer guerra aos santos, tá bom? Que ele vai perseguir os filhos daquela mulher, do capítulo 12, que são os que guardam a palavra e o testemunho de Jesus, como enfatizei em outros vídeos, certo? Então, quando ele subir e perseguir os santos e fazer guerra aos santos, é exatamente nesse momento que ele vai estar fazendo guerra a essas duas testemunhas, que ele vai vencer elas e vai matar elas, certo? Durante, então, essa subida, esse reino aí da besta que vai vir, certo? Que vai durar, então, 3 anos e meio, certo? Então, por esse motivo também, o David meio que coloca que talvez, quando aqui está dizendo 3 dias e meio, possa ser simbólico, possa se referir a 3 anos e meio, né? Porque como você vê aqui, quer ver? Vamos ler aqui versículo 11, do capítulo 11, né? Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles o sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem,
enquanto seus inimigos olhavam, né? Então, depois de 3 dias e meio, eles vão ressuscitar as duas testemunhas e eles vão ouvir uma voz do céu dizendo, suba para cá, e eles vão subir para o céu, certo? Realmente, se você colocar esses 3 dias e meio como 3 anos e meio, essa ressurreição das duas testemunhas aconteceria ao final do governo do anticristo, com a vinda de Cristo nos ares, que eles iriam ressuscitar junto com todos os mortos em Cristo, que ressuscitarão, então, como eu falei no primeiro vídeo desse canal, né? A ressurreição e o arrebatamento, né? Aquela ressurreição que vai acontecer com a vinda do Senhor, né? Com o soar da trombeta de Deus, né? Então, realmente, faz sentido, se encaixa bem, porém não é uma coisa tão clara assim, tá bom? Porque não há nenhuma evidência, nenhum texto da Bíblia onde você pudesse justificar que esses 3 anos e meio estão figurativos a cada dia, se referindo a um ano, dando 3 anos e meio, certo? Porém, né, com o que a gente vê das Escrituras, poderia fazer sentido. Ainda mais quando você entende que esse cadáver, esse corpo, né, que as pessoas não vão deixar que sejam enterradas, né, está no singular, se referindo não somente a 2 pessoas, mas a um corpo de pessoas que serão os servos e servas de Deus, que ele vai levantar no final com uma profecia distinta, poderosa e muito forte, né, de um juízo em relação ao mundo e até mesmo à igreja, certo? Então, vamos terminar esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu quero ler com vocês o texto de Zacarias, tá bom? Para a gente dar a visão e o complemento e você vai perceber tudo isso que a gente está pensando, meditando aqui, tá? Nós vamos entender aquela questão das 2 oliveiras, 2 candelabros com mais clareza, tá bom? Então, até o próximo vídeo.